Sejam bem-vindos a mais uma mensagem do Centro Espírita Luz e Verdade. Iniciamos agradecendo a Deus, a Jesus Cristo, nosso Mestre, e aos benfeitores espirituais por mais esse momento de tranquilidade, reflexão e conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona. A lei de amor é essa passagem luminosa que se encontra no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo, nas instruções dos Espíritos, que utilizaremos para guiar a nossa mensagem. E assim, fortalecer em nós mesmos de que sim, é possível amar, mesmo vivendo na dor, mesmo vivendo nas aflições que essa vida nos apresenta, as mais inesperadas, e aquelas já tão promovidas e divulgadas. Afinal, por que devemos conviver, encarar e observar tantas ocorrências que nos afligem? Existem muitas respostas. Para cada um de nós, uma resposta íntima, que encontraremos na nossa história, na compreensão de nós mesmos. Os ensinos que essa obra e que todas as mais obras da doutrina espírita nos trazem vão nos instruir e amparar para compreender isso. Uma única expressão, uma única frase essencial e fundamental que resume e consagra o entendimento da lei de amor. E ela é: não fazer ao outro aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito. E nessa passagem do Evangelho, no capítulo 11, item 8, nós vemos na mensagem transmitida em Paris em 1862 pelo Espírito Lázaro, nos dizer que o amor é o sentimento que acima de tudo resume de forma completa a doutrina de Jesus, e que os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. E vamos encontrar também a mensagem de Fénelon, que foi transmitida em 1861 no item 9, a nos dizer que o amor é de essência divina, desde o menor até o maior de todos vós, possuís no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. E ainda nos diz Lázaro que não é a descoberta do amor como aquele sentimento vulgarizado, mas sim este sol interior que todos nós possuímos, que ilumina o nosso caminho e que nos amplia a capacidade de ver, ouvir, sentir, compreender a nós mesmos e o sentido de cada ocorrência dessa existência. E é por meio desse sol interior que nós renovamos as forças a cada dia, para encontrarmos o sentido de estarmos onde estamos hoje, na família que nos encontramos hoje, no ambiente de trabalho que estamos, vinculados ou em relação com todos aqueles que nos cercam. Encontraremos sim o sentido maior. Não o imediato, o raso, o horizontal, mas sim o sentido mais amplo de ali nos encontrarmos, para dentro da nossa própria casa e vivermos as alegrias, os benefícios e as resultantes da lei do amor, as descobertas sobre nós mesmos, quando nos vemos em situações difíceis, delicadas, conflituosas, na convivência do lar, na vida em sociedade. E por meio dessas experiências, nós vamos retirar de dentro de nós mesmos, não o que temos de pior, mas sim o que temos de melhor. Esse sol interior vai brilhar e vai fazer com que na dor encontremos a luz e o brilho da paciência. Na dor, no enxergar da revolta, vamos nos encontrar com a resignação. Vamos nos encontrar em meio às tempestades da vida, em todos os campos da nossa existência, em todos os ambientes que frequentamos, os conflitos e os desafios. E ao lado deles, esse sol interior que nos levará ao encontro com a coragem. E a lei de amor é de essência divina, como nos diz Fénelon, e nos diz ainda que os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da humanidade e a felicidade durante a vida terrena. Ou seja, está documentado e registrado no item 9 que os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da humanidade e a felicidade durante a vida terrena.
E de onde nós encontramos e observamos esse progresso moral e essa felicidade? Sempre que nós, à luz, observamos e refletimos intimamente e silenciosamente sobre tudo o que se passa conosco e com os nossos, sobre tudo o que se apresenta num dia atribulado, ou em muitos dias, muitos meses ou anos, nós nos encontraremos com as maiores riquezas que podemos alcançar nessa existência, que são aquelas que as traças não corroem, nem os ladrões roubam. São as riquezas morais e espirituais, do espírito encarnado temporariamente neste plano da Terra. Estas são as riquezas que nós vamos encontrar sempre, nos encontrar com elas. Como aqui dissemos, dentro de um cenário de lutas, de um cenário de dor, de revoltas e de inquietação. De percebida injustiça à luz desses olhos e destas leis humanas, vamos nos encontrar com o sol interior, que fará brilhar em nós a maturidade para enxergar a capacidade de não julgar, a capacidade de perdoar, de transformar para uma dimensão pura fatos que num primeiro momento nos agridem e nos afligem. Lembremos do nosso irmão mais velho, nosso irmão maior, nosso guia e modelo Jesus, que viveu todas as dificuldades e intempéries e máximas da ignorância humana na era em que esteve entre nós fisicamente. E deixou o seu exemplo, seu testemunho e evangelho. E é essa descoberta da paciência, do perdão, da fé, da esperança. É nesses momentos em que nos descobrimos capazes de olhar além dos fatos e enxergar muitas vezes que ali está a oportunidade de amar o que não amamos e fazer o bem que ainda não fizemos. É nesse momento que vamos nos perceber como seres felizes da criação. Porque no momento em que nos empenharmos na percepção das virtudes, da indulgência, que é a nossa capacidade de não exaltarmos a falha e o limite do outro, nós nos valeremos desse estudo, desse entendimento, para vivenciá-lo, para praticá-lo no momento que olharmos além daquilo que aparentemente se enxerga à nossa frente. Nós encontramos uma fonte abundante de assistência espiritual que se irradia para nossas mentes, para nossos corações, para nossa direção consciente física e motora, e nos permite assim o encontro com a tão sonhada paz, paz de espírito. Isso é o que identificamos como patrimônios maiores e principais. A capacidade que temos de enxergar uma situação difícil, problemática, conflituosa, como oportunidades, para vivermos a coragem, a paciência e a resignação, o perdão, a misericórdia, a bondade e tantas outras virtudes. É fácil falar, difícil é fazer e viver. Mas sim, é possível praticarmos a lei do amor, aceitarmos nosso próximo como iguais a nós, fazer ao nosso próximo o que gostaríamos que fosse feito a nós. Aqui estamos cercados e repletos de capacidades, condições, ambiente e instrumentos para que ao menor passo da nossa coragem todos estejam apostos para nos servir nesse empreendimento moral, que é amar e fazer o bem dentro de uma órbita que ainda é de provas e expiações. A prova vem limitada e proporcional às nossas capacidades de resolvê-la, porque a lei divina não nos dá o fardo maior do que a nossa capacidade de suportar. Então, não há nada a temer, e sim a entender, a compreender. A lei do amor na visão espírita diz respeito ao trabalho de seu aprimoramento pessoal e no convívio amoroso com as demais criaturas que exige de nós uma constante reforma íntima. Afinal, o amor é um sentimento que não consegue conviver com o orgulho, a vaidade, o egoísmo, o ressentimento, a inveja e todas as demais sensações de ordem negativa nas relações entre as pessoas. E finalizando as instruções dos Espíritos do capítulo 11 do Evangelho, temos o conselho de Samson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863. Amai bastante para serdes amados. Como tudo se encadeia sob a direção do Altíssimo,
todas as lições recebidas e aceitas virão a encerrar-se na permuta universal do amor ao próximo. Por aí, os espíritos encarnados, melhor apreciando e sentindo, se estenderão as mãos de todos os confins do vosso planeta. Uns e outros se reunirão para se entenderem e amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligências entre os povos. Muito obrigada, fiquem em paz e até uma próxima oportunidade.